Fala pessoal da VA Capital, espero que estejam todos bem nessa quarta-feira maravilhosa. Mais um dia que se inicia. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe todos vocês. Vamos de notícia. Bom, como já era previsto, os Estados Unidos voltou a atacar o Irã. Oh, para surpresa de zero pessoas, continua a guerra e agora os ataques aumentam. Sempre perto do final de semana a guerra volta. Eu não quero guerra, a gente quer paz, quer alegria, mas faz parte. Quem ganha com isso são os grandes bancos, os grandes investidores, eh, os países, o Irã, Estados Unidos. Ah, o Irã ganha, ganha. Os Emirados Árabes, quem produz petróleo. Um caso muito curioso que causa. Por que, que o petróleo ele não está subindo tanto quanto esperado? Por causa dessas guerras, das coisas que estão acontecendo, descobriu que a China ela estava comprando petróleo escondido do Irã, que tinha sanções pela OPEP, que é a Organização do Petróleo, e pela China. Então, e pela Rússia. A China estava comprando pelo Irã e pela Rússia. E ela economizou comprando de países que estavam ali com sanção mais de 64 bilhões de dólares. Então, ela representa agora os estoques dela 5% do estoque global de petróleo. Impressionante. Então, quando ela coloca o petróleo no mercado, porque assim, a gente tem duas passagens de petróleo fechadas pelo Irã, por causa da guerra, das coisas que estão acontecendo, e aí era quando você tem uma escassez de um ativo, seja ouro, prata, Bitcoin, etc. Uma escassez, tem menos ativos, então o preço daquele negócio tende a subir. Só que a China colocou no mercado mais petróleo para não deixar os Estados Unidos ganhar, os Emirados Árabes ganharem. Então é muito interessante essa briga geopolítica que ninguém sabia, né, entre aspas, supostamente, é o que está descrevendo a parte ali do jornal, ninguém sabia que a China estava comprando escondido desses países sancionados. Então a gente pode ver o petróleo não subir tanto quanto era esperado. Isso é bom para a economia, mas perigoso no sentido geopolítico. Que mais os países estão fazendo ali por baixo dos panos, que na Europa já não gosta do Brasil porque é o maior exportador, a França tem ódio do gado bovino, sempre coloca sanções, prejudica a Bife, a Minerva, né, a Marfrig, todo o setor do agro, porque senão o Brasil seria uma potência, e também, lógico, uma economia boa, com um gestor político bom, seria muito melhor do que esse 11º lugar que o Brasil está hoje. Então a gente pode ver algumas movimentações acontecendo por baixo dos panos que pega na macroeconomia como um todo. Então isso é interessante, né? Antigamente qualquer movimento era ali meio que previsto. Com as novas tecnologias, para vocês terem ideia, o navio que passava, ele desligava todo o seu sistema operacional, principalmente o GPS, para não ser identificado ali pelos radares. Com a mesma tecnologia, se você desliga, ele conseguia passar várias e várias vezes, né? Os famosos navios fantasmas, né? E entregava o petróleo ali para a China. Isso faz com que a economia crie incertezas e derruba a bolsa, né? O que está acontecendo? Por que essa guerra? Por exemplo, a Rússia, 4 anos atrás, opa, mais, né? Depois um pouquinho de 2020, do Covid, 2021, a Rússia entrou em guerra ali com a Ucrânia. E ela, o proposto, né? O Putin tinha colocado para as pessoas que a guerra ia durar meses, né? 3, 7, 8, já está durando 4, 5 anos. E agora a Ucrânia, com os avanços da tecnologia, principalmente do chip quântico, dos novos chips, de tudo que está acontecendo, um drone derruba, desculpa, derruba
tanque de guerra de milhões, um drone. E a Rússia não estava tão preparada para isso. Será que com esses financiamentos da OTAN, dos Estados Unidos, que são também por baixo do pano, a Ucrânia poderá ganhar da Rússia? Bem pequenininho, né, a probabilidade disso acontecer, mas você fala: "Nossa, não vai acontecer, a Venezuela já mudou, o Irã está mudando, pô, vai ser Cuba, vem para o Brasil". Então tá tendo uma mexida global que muitos anos atrás não acontecia, né. Interessante, né, eu trago aí esse brainstorm, esse pensamento para você. O que que isso importa para gente? Importa que movimenta a bolsa no curto prazo, a notícia ruim sempre vende, né, então se eu vier aqui falar que tá tudo bem, tudo legal, tranquilo, vai passar por isso. Agora se eu vier falar: "Nossa, vai falir, vai acabar, nunca mais invista", já teve uma guerra, Segunda Guerra Global, várias crises mundiais, vírus e tudo passou e todo mundo continuou investindo. Não estou dizendo que não vai ter o apocalipse, que vai acabar o mundo, mas você vê todos os jornais, o que mais vende? Não existe o jornal feliz, as coisas que deram certo no mundo, não existe. É sempre a notícia ruim, né? Ah, aconteceu isso, tá ruim aqui. Até se todo mundo viver bem, acho que acabou o jornal, né? Mas resumindo, a gente continua investindo, aproveita o momento. Essas oscilações de macroeconomia acontecem pela guerra, pelo petróleo, que ainda é global. Ah, Vi, mas agora está vindo as baterias elétricas, os carros diferentes, mas vai demorar ainda. Aqui, pelo menos no Brasil, não tem nem infraestrutura para quem tem o carro elétrico. Ou seja, se você for viajar e precisar, dependendo da região do Brasil que você vá, não vai dar para abastecer o carro. Diferente de países desenvolvidos, a Austrália, o Canadá, ou aos Estados Unidos, né, que já tem um preparo. Então a gente tem essa guerra acontecendo, tem muitas outras guerras, mas as maiores e que implica para o mundo inteiro são essas. A gente tem a mudança do Japão, que era deflacionário, agora é inflacionário. A taxa de juros era zero, negativa, agora está sendo positiva. Isso mexe com todo uma dívida que pegaram emprestada dele. A gente tem isso acontecendo. A gente tem talvez o desenvolvimento da dívida dos Estados Unidos indo para stablecoins. Isso vai ser muito bom, vai mexer bastante com o mercado, principalmente com o Bitcoin, com a Ethereum, com a XRP, com a Solana e as novas moedinhas que vão se criando, né? Então a gente tem que ter paciência, tudo certinho. No Brasil, o que mais vai importar além desse cenário de fora são as eleições. Você vê que o Lula ele nem quer ir mais para o debate. Isso é ruim. Ele está se escondendo. Deveria falar. A gente tem os Estados Unidos, El Salvador, Argentina, todos se unindo contra a crise terrorista que tem no Brasil, contra o PCC, Deolane, o careca do INSS, estão descobrindo muitas coisas, até descobriu que tinha bilhões sendo lavados dentro dos Estados Unidos. Agora, para onde está indo esse dinheiro? Ninguém sabe. Todo esse dinheiro, junto com o que estão sendo gastos em bets pelo brasileiro, é péssimo. O Brasil é um país endividado, país dos bancos. Quanto mais dívida, quanto mais gente coloca dinheiro na poupança, quanto mais gente compra CDI, quanto mais gente compra tesouro direto, mais ajuda os bancos, o governo. Quanto mais ativos um país tem, ou as pessoas compram ativos, 60% da população dos Estados Unidos tem ativos, tem ações, REITs, que são os fundos imobiliários. 70% da Europa já começa investindo cedo, tem ativos. Então são países já que cresceram, que evoluíram. Você vê dentro de uma empresa, quanto mais cada um sabe o que faz, você cria setores. Por exemplo,
Você tem uma empresa e só uma pessoa manda, é ruim. Se você quebra ele em setores, a empresa cresce muito mais. Então você tem o gerente de vendas, o gerente de compras, o gerente da logística, e dentro deles tem pessoas, e aí sim eles reportam para alguém, mas eles têm autonomia. Mesma coisa é o Brasil, mesma coisa os Estados Unidos. Por que que lá dá certo? Lá também cada estado é quebrado, cada um ali manda no seu próprio estado. Então, você vê que a Bolsa de Nova York, por ter um prefeito ruim, quer mudar para o Texas. Ou seja, Wall Street, que é a rua onde fica a Bolsa de Nova York, ela quer ir para o Texas para não pagar o imposto. Então, você, dentro do seu país, você resolve: ah, esse estado está ruim, eu vou para outro. Estado está ruim, você vai para outro. Aqui no Brasil não tem isso, não tem como. Todo mundo vem para São Paulo, todo mundo vem para o Sul, todo mundo ali, alguns vão para o Rio, né? Então, se a gente dividisse o Brasil certinho, cada um tinha uma autonomia de cuidar do seu próprio estado, da sua própria região, você teria uma melhor administração, teoricamente, e aí dentro do país o pessoal ia ficar: vou para cá, vou para ali, abre a empresa aqui, muda a empresa para lá. Não precisaria ter essa saída que está tendo de bons brasileiros para fora, para a Austrália, nunca para Cuba, para esse lugar, né? Para Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Dinamarca, países frios, né? Do Ártico ali, da parte baixa, né? Países Baixos. É, né, interessante essa visão que nós estamos tendo, tá bom? Não vamos mais mais delongas, né. Mas pra gente que muda, resumindo, continuamos investindo, aumentando as quantidades, aproveitando o momento. O Brasil, quem começar a investir hoje, tá bebendo água fresca. É um país em construção. É um país em melhoramento. Se a gente tiver mais anos e uma mudança de mentalidade, que nem agora vai ter matemática financeira nas escolas em São Paulo. Pô, isso é bom demais. Se colocar empreendedorismo, bom demais. Todas as crianças deveriam ter. Melhorar o português, né? Que apenas 8% da população consegue ler e interpretar, isso ajudaria muito, né. Então a gente está passando por mudanças que talvez no futuro seja positiva. Quem começar bem cedinho e vai aumentando, aumentando, quando tiver lá na frente, ixi, vai estar tranquilo. Quem começou lá atrás, que já era pior ainda, né, entre aspas, ou era melhor, né, depende da visão, cresceu bastante para agora. Então vamos investindo, vamos tudo, as empresas estão sobrevivendo, as empresas estão mudando, as empresas estão tentando crescer. O Brasil economicamente está no fundo do poço, muitas empresas saindo, né, as que não estão conseguindo sobreviver, mas depois que melhora, tende a voltar as empresas pegar dinheiro, colocar no mercado, crescimento, nova geração de empregos, novas empresas que se criam. Esses ciclos econômicos, tá bom, a taxa de juros estava 2%, foi para 14%, né? Então a gente, quando a taxa de juros está baixa, os bancos não ganham, as pessoas ganham, a bolsa ganha alegria. Quando a taxa de juros está alta, as pessoas perdem, o desemprego acontece e as pessoas, e quem ganha é o governo, os bancos, né? Então é isso, tá bom? Estou fazendo aporte para todo mundo, são 3 dias úteis. Qualquer coisa que vocês precisarem, me manda mensagem, estou aí, eu sempre respondo, mas demora um pouco para responder, mas eu sempre respondo. Valeu, pessoal do VHCap, até o próximo.